Olá gente, eu sou o Juan e esse é o canal Desapegados na Trilha. Eu e Flávia viajando aqui de Kombi e nós estamos na cidade de Porto Velho ainda. O que está acontecendo com a nossa Kombi, né? Quem já viu os nossos vídeos sabe que a gente viajava de bicicleta e mudamos para uma moto e resolvemos vender a moto e investir na Kombi, né? Então aqui nós fizemos a Kombi Home, tem vídeos no canal. E também já quero pedir aos que não são inscritos que se inscrevam no nosso canal, que comentem, compartilhem e deixem o seu like para que esse canal possa crescer. Então, gente, desde que chegamos aqui em Porto Velho já com um problema, né? Nós viemos desde o Humaitá, aliás, desde a 319 quebrando e conseguimos rebocado chegar até o Humaitá. E depois chegamos aqui em Porto Velho para tentar resolver esse problema. Fomos direto a uma mecânica, né? Foi indicada, né, como um dos mecânicos das antigas, né, que a gente costuma dizer, aqueles mecânicos que costumam mexer com carro carburado, carro velho, que é no caso os antigos, né? Que no caso é a nossa Kombi, mas ele está tendo muita dor de cabeça e nos dando muita dor de cabeça e muito prejuízo, porque a gente já tentou sair 4 vezes daqui de Porto Velho. E a gente volta da estrada, ela já deu problema 6 vezes. E não tem mais o que mudar. Essa de manhã agora, essa pela manhã, nós trocamos a bomba da gasolina, que ele, segundo ele, acho que não estava jogando. Ele também já estava condenando o filtro, que ele mesmo comprou um filtro novo, né, pra gente... Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Esse filtro a gente já mudou. Filtro novo, vela, cabo de mangueira, filtro de gasolina, né? Que no caso é esse filtro que tá bem aqui, olha. Só tentar mostrar aqui para vocês. Então, pra vocês verem aí. Essa bomba aqui é nova, correia nova, as polias novas, o filtro que tá ali embaixo novo, os cabos. Então, a gente já fez de tudo. E simplesmente a gente não consegue sair daqui. Ela funciona, né? E como se estivesse normal. E quando a gente começa a andar, começa a dar na partida, ela começa a falhar, como se não tivesse gasolina. E foi até o que ele comentou: ah, o carro não tem gasolina. Eu digo, não, o carro tem gasolina, porque ninguém vai sair para uma viagem para fora da cidade sem colocar gasolina, é claro, né? Porque a outra cidade que vai ter posto de combustível é 70, 80 quilômetros, e a cidade que a gente está pretendendo chegar para a gente poder trabalhar, juntar dinheiro para a gente seguir a nossa viagem é a Ariquemes, que está a 170 quilômetros daqui. E simplesmente a gente não consegue chegar devido a esses problemas mecânicos que a gente está passando aqui. E um problema mecânico que não é nosso, né? Que a gente já pagou, o que a gente já gastou aqui, só aqui na cidade de Porto Velho já passa de 1.800 agora, né? Até ontem era 1.600. Ontem nós saímos, rodamos 60 quilômetros. 60 quilômetros e ficamos também no meio do nada, como já aconteceu das outras vezes. A gente tem que voltar esses 60 quilômetros todo para voltar com o mecânico para ele dar uma solução, né? Resolver o nosso problema. E ele não está conseguindo, né? Infelizmente, para nós, né? Infelizmente para nós, a gente deve ter caído na mão de uma pessoa errada. Eu não sei o que eu posso dizer, não vou julgar, né? Ah, o cara não sabe, porque todos os dias tem carro na oficina dele e a gente só ouve boas recordações, boas recomendações dele, né? Geralmente, não, quando eu tô lá, o pessoal fala: não, já fui outro, eu não gosto de levar para ninguém, só gosto de trazer aqui pro seu Manuel, porque o cara chega e ele resolve. O nosso caso, a gente foi sorteado e eu acho que o universo está testando a nossa paciência, a nossa frieza, porque qualquer pessoa, eu estava conversando agora há pouco com a Flávia, a gente estava ali no supermercado, tomando café e almoçando, já 4 da tarde, agora já são mais de 4 horas, né?
querendo saber o que vamos fazer, né? Porque já é sábado. Ele já nos atendeu hoje pela manhã, praticamente fechando. Já era 11 horas, ele praticamente fechando. E eu falei, qual é o seu expediente hoje? Ele disse, já era para ter fechado. Só estava esperando você chegar. E fechou e não atende mais. Aí o que acontece? A gente fica a ermo aqui na cidade de Porto Velho. E, gente, Extremo Norte, para quem não é do Norte, para quem está nos assistindo de outros estados, chegou o verão amazônico, sabe, um calor insuportável, gente, insuportável, calor e umidade muito alto que a gente passa mal, a gente tem que estar bebendo água o tempo todo, a gente tem que estar longe do raio do sol, aqui até na sombra aqui é quente, gente, até sombra é quente, então a gente fica pensando para onde, o que nós vamos fazer, para onde que nós vamos. Para a estrada não dá mais, que é aonde tem longe da cidade, onde tem uma temperatura melhor e a gente consegue ficar num posto de gasolina, onde tem água, luz, internet, banheiro para a gente tomar banho, né? Mas tá a 25 quilômetros daqui um posto que tem nos recebido muito bem, né? Os demais são superlotados, né, de carreteiros que estão chegando na cidade para daqui descarregar seus produtos e seguir para outro estado. E enfim, nós estamos tentando ir para um shopping, ou seja, para ficar um pouco no ar-condicionado e pensar no que vamos fazer, né? E o que eu estava comentando com a Flávia, na hora que a gente estava fazendo um lanche, é que pessoas comuns numa situação dessa teriam desistido. Eu acredito, né? Poxa, quarta, quinta vez e nós estamos em Porto Velho, nós viemos de Manaus, né? Então, para frente, só a estrada. Você tem que pegar a estrada 170 quilômetros para chegar numa cidade onde também vai ter recurso, mas aqui tem recurso. Desculpa. Sem contar que essa mudança de clima, eu peguei uma gripe, gente. Então, como eu estava falando, a temperatura altíssima, eu peguei uma gripe, gente, estou me recuperando agora. Então, pensando que pessoas teriam desistido de ir mais para frente e os quase 1.600 quilômetros, né, Flávio, que nós fizemos até aqui, já estaria de bom tamanho, a pessoa teria voltado de onde nós saímos lá do extremo norte, né, Boa Vista, e saindo daqui de Porto Velho, para sair daqui de Porto Velho a Manaus, é só pegar a balsa e já está na cidade de Manaus, né, já chega em Manaus, não passa por nenhum perrengue, né, de BR, de 319, mas só que nós somos diferentes, não vamos desistir, né? O nosso objetivo para quem está chegando agora, essa viagem ela é de extremo norte a Ushuaia, na Argentina. Nós já fizemos do extremo norte em uma moto YBR 125 cilindradas, carregada com todas as nossas coisas, e com essa moto a gente cruzou o deserto, de Nazca, a gente chegou até o Pacífico. Nós cruzamos as Cordilheiras dos Andes e também rodamos em várias cidades na Cordilheira dos Andes, no Peru e na Bolívia, chegando até o Lago Titicaca, indo e voltando em uma moto YBR 125, né? Para quem pode dizer, não, mas se tivesse num carro melhor, né, mais novo e tal, poderia ser melhor, a viagem mais confortável. A verdade é que o carro ele tem que ser revisado, e foi o que nós fizemos quando saímos lá de Boa Vista. Esse carro ele foi feito, o motor foi revisado, o motor, e feito todo o serviço que precisava fazer, de cabeçote, de limpeza, troca de óleo, vela, tudo. Ele tinha um problema de vazamento, foi resolvido. E tudo, ele não tinha pressão, né, por causa dos cabeçotes e tudo mais, foi resolvido. Nós gastamos uma fortuna, falando fortuna porque nós somos artesãos, a gente viaja vendendo as nossas pulseiras, brincos e colares que eu e Flávia produzimos, e lá foi gasto, e nós tínhamos a ideia de que
talvez teria sim mais uma manutenção, uma pequena manutenção, ou uma manutenção depois de 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros, né? Talvez depois que a gente chegasse lá na cidade de, pelo menos em Cuiabá, né? A gente ia fazer uma manutenção, mas o carro não aguentou. O serviço que foi feito no motor, o carro não, o serviço que foi feito no motor não aguentou até Manaus. Ou seja, de Boa Vista a Manaus são 750 quilômetros. Então, a gente saiu de Boa Vista, foi na Venezuela, foi na Guiana e voltou para Boa Vista. De Boa Vista saímos com esse motor pronto até Manaus. E ele quebrou em Figueiredo, faltando 106 quilômetros. Daí em Manaus, nós apresentamos o problema para um novo mecânico que também fez todo um reparo, comendo um pouco mais da fortuna que nós pagamos lá em Boa Vista. Ele comeu um pouquinho mais, porque segundo ele, não, vamos ter que fazer tudo que precisa ser feito, porque você vai fazer uma viagem longa e agora você pode ir despreocupado, assim como o outro mecânico também falou. Você pode ir despreocupado que não vai acontecer nada. Aí é só óleo e gasolina, só isso que você tem que ter cuidado. E claro, né, que tem troca de vela, tem troca de mangueira as mangueiras de gasolina, de vela, ou seja, coisa pouca, reparos. Mas nós não saímos nem da 319, saindo de Manaus, eu acho que foi 400 quilômetros só que a gente andou e quebrou a polia. E segundo, depois que a gente liga para ele, ele disse que não mexeu na polia, né? Só para vocês terem, a gente já contou essa história, mas os que estão chegando agora, né, para que possam entender o que está acontecendo, né, nessa nossa viagem. Por quê? Porque é a primeira viagem que a gente está fazendo com Kombi e é a primeira vez que está dando tanto problema. Isso nunca foi assim. Então nós só estamos postando perrengue, né? É só perrengue que nós estamos vivendo nessa viagem, desde que saímos de lá de Boa Vista. Então foram 600 quilômetros de muita alegria, né? Também tivemos na Guiana, tivemos na fronteira com a Venezuela, né, em Léten e em Santa Helena. Então, de Manaus para cá tem sido só problema e gastos. E chegando aqui em Porto Velho, até agora, até o momento, não conseguimos resolver esse pequeno problema que está sendo o retorno de gasolina, ou corte de gasolina, que não está passando para o carburador e não está queimando normalmente. O carro funciona, anda alguns quilômetros e corta a gasolina. Ele fica falhando como se tivesse sem gasolina o tanque, né? E até o mecânico diz, não, agora já é gasolina. Eu digo, se eu tenho paciência, porque a gente, para sair da cidade, a gente bota a gasolina no carro, não é? Não, mas eu tô a bomba. É que mecânico ele vai supondo, né, que seja. Não, então é a bomba do combustível que tá lá no meio, lá. Aquela bomba já não tá mandando. Sem ter visto, sem saber realmente, né? E só que isso cansa, né? Isso cansa, isso deixa a gente esgotado e a gente agora precisa de um local para tomar banho. O nosso tanque que a gente carrega aqui na Kombi, ele quebrou, né? Estamos com o tanque quebrado, então não temos água para tomar banho. A gente não tem a Kombi isolada, né? Todo o isolamento, porque quando nós fizemos a Kombi, a gente não encontrou na região que a gente estava, né? Em Boa Vista não tinha o 3TC, que é o mais leve, né? O material mais leve e mais econômico, né? Falando financeiramente, para colocar, para isolar do calor e do frio. Nós não colocamos, então aqui é um calor insuportável, ou seja, isso aqui é lata, né? Aqui não tem forro nenhum, aqui tá lata nas laterais e atrás aqui é a nossa casa. Então a gente dorme aqui, a gente passa o maior tempo aqui dentro. Então imagina num local onde faz 34, 36 graus, que a sensação é de 40, 45, você fica passando mal.
a lata aqui fica... Aqui dentro deve dar uns 50 graus, tranquilo. Que só vai melhorar já à noite, que começa a esfriar a lata, né, pra gente dormir. Mas se não tiver uma tomada para ligar um ventilador, o ventilador ficar aqui soprando e a gente fora da Kombi até esfriar, a gente não consegue dormir. É só passando a real para vocês, né, o que a gente está passando aqui, mas que desistir dessa viagem não vamos desistir. Se o carro não der, mas é um problema tão simples que eu até pensei, eu digo, qualquer coisa eu vendo esse carro, a gente tem duas bicicletas e a gente volta pro modo ciclista, como a gente começou, né? E pega a grana e vê mais para baixo se consegue um carro melhor, né? Uma van ou uma própria Kombi, mas que esteja tudo funcionando, tudo normal, né? Mas a gente não vai desistir, a gente tem que sair daqui dessa cidade e chegar pelo menos em Ariquemes, de lá chegar em Cuiabá, daí chegar em Goiânia, no Paraná, aonde pessoas têm mais afinidade com esses carros mais antigos, né? Onde tem pessoas que têm motorhome, tem Kombi Home, tem mais esse costume de fazer esse tipo de veículo para curtir nos estados, né? Porque os estados são todos ligados por estrada até fora, né? Tem pessoas que faz um motorhome, vai para o Paraguai, vai para o Uruguai, vai para a Argentina. Então, nessa região aí, a gente consegue já mais recursos e também modificações, né? Modificações que quando a gente fala no norte, as pessoas dizem, não, isso daí eu nunca fiz e não dá certo, e eu não sei, e fala que não dá certo, e como ele nunca viu, ele não acredita e não dá certo e acabou e não faz, E quando você mostra que tem na internet, ele acha que internet é tudo mentira, não existe e tudo mais. E sem contar agora também falando nisso daí, o consumo de gasolina está altíssimo. Tá alto demais. A gente está fazendo 7 quilômetros e às vezes até menos com 1 litro, né? Se a gente pudesse, se pelo menos melhorasse o sistema para a gente pelo menos fazer 10 quilômetros com 1 litro, para a gente já seria maravilhoso, né? E ao lado da oficina tem um rapaz que tem uma loja de toldo e ele tem uma Kombi que ele modificou e segundo ele faz 13. Eu achei muito, né? Ele faz 13 quilômetros com 1 litro, né? Ele fez lá um sistema de retorno, né, da gasolina. O que não queima no carburador retorna para o tanque. Aí falei pro seu Manel, isso não existe. E o cara mostrando para ele, a mangueira aí tá errada, a mangueira tá errada e tal, né? Não é assim e tal. Aí o seu Manel, não vou por ele não, porque o seu Manel é mecânico. E o rapaz pegou e se retirou. Ele disse, olha, se tu quiser eu vou fazer o vídeo de como tá na minha Kombi. E a minha Kombi tinha esses problemas de consumo, de falha, e aí foi resolvido. Agora, o que você faz? Você tem um profissional e tem uma pessoa do lado que tem experiência, porque tem uma Kombi, né? E a gente está nessa situação. O que fazer e como fazer? Bom, hoje é sábado. Vamos esfriar a cabeça e o corpo ali no shopping, né? Tá aqui à nossa frente, aqui em Porto Velho. Depois vamos pensar aonde dormir. E amanhã ainda é domingo, aí esperar fazer alguma coisa amanhã, o domingo todo. A gente não achou legal a cidade para trabalhar, né? O ponto que nos mostraram aonde pode trabalhar sem ter que pedir permissão da prefeitura ou ter cadastro, né? É lá no aeroporto, mas a gente esteve lá 2 dias, não foi bom, né? Nós ganhamos mal para gasolina, né? Para ir até lá. Enfim, vamos esperar hoje e amanhã, o dia e a noite toda, e que amanheça logo na segunda-feira para a gente mais uma vez voltar à novela da mecânica para resolver o nosso problema e a gente seguir nossa viagem e poder mostrar para vocês, né, coisas bonitas, não só perrengue, né? Porque eu até falei, Flávio, eu acho que a gente vai ficar em off
até resolver esse problema e depois a gente volta. Mas ela disse, não, vamos estar informando de qualquer maneira. E vamos informar o que está passando. E vamos para frente. Então, gente, eu vou ficando por aqui e peço aos que ainda não são inscritos que se inscrevam nesse canal. Deixe os seus likes, os seus comentários, o que vocês acham. E compartilhe o nosso vídeo, gente. Vamos fazer esse vídeo, esse canal crescer. Desapegados na Trilha, Instagram e YouTube.